A meningite é uma inflamação grave das meninges, que são as membranas que revestem o nosso cérebro. Ela é causada principalmente por bactérias ou vírus, sendo as crianças o grupo mais atingido. A boa notícia é que existe vacina contra a doença. O ADUFG Sindicato oferece aos usuários do plano de saúde as vacinas do tipo B e ACWY. Por meio do convênio com a Vacina Fácil, são liberadas pelo Fundo de Reserva as doses necessárias para crianças de 0 a 12 anos. Para saber um pouco mais sobre a meningite e a importância da imunização, o ADUFG Saúde conversou com o médico infectologista Marcelo Dyer. Confira! Bom, meningite é uma doença grave, ela acomete qualquer faixa etária, é uma inflamação da meninge, que é a capa que reveste o cérebro. Então, normalmente, é uma doença dramática, a criança apresenta febre, vômito, pode ter convulsão e ela começa a ficar muito prostrada, então a gente costuma observar assim, a criança fica largadinha, ela não reage muito, fica mais no canto. Uma das características é a rigidez de nuca, ou seja, o pescoço fica duro, a gente não consegue fazer esse movimento porque ela tem muita dor. Então é uma doença realmente dramática que tem uma progressão rápida desde o começo dos sintomas até o quadro final, que às vezes pode levar a óbito, muito curto. Então é uma doença realmente muito dramática e muito grave. Então, são várias as causas de meningite, Nós temos causas bacterianas, causas virais, meningite causada por fungo, meningite química. Então, existem várias causas de meningite. As mais comuns são as meningites bacterianas, mais comuns e mais graves, que são causadas pelo Hemófilos B, causada pelo pneumococo e causada pelo meningococo. O modo como as crianças ficam próximas umas das outras, A transmissão é pessoa a pessoa. E criança costuma ficar muito próxima umas das outras. Então você tem épocas que você tem um risco maior. Criança na fase pré-escolar, adolescente jovem que também começa a sair, ir para boate, ficar na balada, isso também aumenta o risco. Então essas fases são fases de maior risco para a doença. A pior complicação é o óbito, mas na meningite, em todas elas, hemófilos, meningo, pneumo, você pode ter complicações graves que vão desde perda de audição até sequelas neurológicas graves. E no caso de meningite meningocócica, quando você não tem o óbito, você tem com muita frequência necrose de alguns membros. Então necrose de ponta de dedos, de mão, de perna. Então não é incomum a gente ver criança recém-nascido que tem meningite meningocócica e que tem necessidade de fazer a amputação de um membro. A prevenção da meningite, hoje a gente faz pela vacinação. Nós temos vacinas que previnem essa doença. A gente tinha uma doença que causava doença com muita frequência em crianças menores que 3 anos de idade, que era o Hemófilos B. Essa vacina foi introduzida na rede pública e conseguimos controlar a doença. Nós temos a vacina contra a doença pneumocócica. E mais recentemente, nós temos 2 vacinas importantes, que são as vacinas contra a doença meningocócica, a meningo B e a meningo ACWY. Essas vacinas são vacinas muito importantes. A partir de 2 meses de vida, pode começar a vacinação. Em princípio, não tem idade máxima. Eu posso fazer até no adulto. A fase de maior risco são essas fases que eu falei, pré-escolar e início da adolescência. São as épocas de maior risco para essas crianças. Na maioria das vezes, quando começa com 2 meses ou 3 meses, nós vamos fazer 2 doses e um reforço. Mas a partir de 1 ano, a meningo ACWY pode ser feita em uma dose só, e a partir de 1 ano também a meningo B, 2 doses. Então a gente vai depender da faixa etária que a criança está, a gente vai fazer a vacina de acordo ou 1 dose ou 2 doses, depende da faixa etária. Pode, e quem teve meningite pode se vacinar e deve se vacinar. Uma coisa importante é que às vezes a gente fala a vacina é contra a meningite, a vacina é contra uma bactéria que causa meningite.
E normalmente a gente não sabe qual foi o grupo ou qual foi a bactéria específica que causou a doença naquela criança. Então não existe empecilho em se vacinar. Mesmo tendo tido a doença, vale a pena fazer a vacina. É muito importante a gente lembrar uma coisa: prevenir é melhor do que curar. A doença é dramática, então mesmo que a gente consiga a cura, o drama familiar, o drama do profissional que atende a criança é muito grande, é uma doença realmente muito impactante. E a prevenção é feita com vacina. Eu tenho hoje vacinas que protegem e protegem muito contra essa doença muito grave. E a gente precisa utilizar essas vacinas. As vacinas funcionam quando a gente utiliza nas crianças. Então o recado é: vacinem seus filhos. É muito importante que isso aconteça.